Jackson Mário, Vasconcelos. você sabe por que eu tô com essa camisa hoje? Por quê? Que é a camisa do programa anterior? Porque ela é da cor da sua. Ah, entendi. Aí você não quis, né? Não, eu liguei, Uhum. aí falei com a moça que trabalha com você. Gente boa aquela menina. Uhum. Falei, vem cá, o Mário vai com camisa de que cor? Aí, da cor daquela que você tava outro dia. Aí eu, cara, Quebrou. 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 Aí corre, lava a camisa, estende. Eita, tal. meu Deus. Aí vem aqui. Mas tá bem, tá bem. Tô bem, né? Camisa chique. Eu tô querendo Como é que você fazer. tá? Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tô querendo fazer uma camisa e uns copinhos. Sabe aquele negócio de caneca de Aham, você vê de sei. podcast? Sei. Tô com vontade de fazer uma caneca escrita assim, ó. Mário e Jackson, assim. Vamos fazer. E Vamos uma fazer. camisa também fica Vamos fazer, bacana. Vamos fazer. Porque economiza, sabe, mano? É. Economiza. Tem que trazer água também. A água também tá Água. escassa aqui. Vamos tomar água. Ô, Mário, vamos lá. Vamos lá. Qual é o tema de hoje? O que a gente vai falar? Eu quero saber de você. De quem que a gente vai falar mal? A gente só tem falado bem das pessoas. Eles é que são ruins. Tem até um negócio que eu queria chamar a atenção para você, é o seguinte. Todo mundo diz assim, né? Outro dia eu estava ouvindo um programa, acho que foi da Jovem Pan. Aí o cara estava dizendo assim, vem cá, o eleitor é ignorante. Eu, caramba, deve ser eu, né? Porque eu sou eleitor. Porque ele não lembra em quem ele votou. Mário, quando eu não lembro em quem eu votei, é porque em quem eu votei não vale nada. Porque o cara não fez a menor diferença na minha vida durante 4 anos. Se o cara perguntar para mim, você votou em quem para deputado federal, deputado estadual, e eu não souber quem é, porque eu votei em alguém que não fez a menor diferença para mim, não é isso? Então o que a gente vai falar hoje não é mal dos outros, a gente vai falar bem. E a gente podia fazer aqui, até porque a gente nos próximos programas pode sair para o resto do país, né? Você já foi convidado, já teve no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu soube também que andaram ligando para a gente lá da Venezuela, mas lá não tem eleição, então... Outro dia um cara disse assim, porra, tem um cara lá da Venezuela tá te ligando aí. Quem é? É o Maduro. Porra, o Maduro já deve estar podre já, né? Porque o cara fica maduro tanto tempo que vida caindo. Mas vamos lá, Mário, vamos falar de Freixo e Cláudio. Vamos falar de estratégias, né? Estratégias. Eu vou jogar em você a estratégia do Cláudio. Qual é a estratégia do Cláudio? Cláudio Castro, né? O governador do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro. Isso. Porque às vezes eu confundo com Cláudio Bolsonaro ou Lula Castro. Às vezes acontece isso, mas fica meio confuso na minha cabeça. Mas você vai falar e eu falo da estratégia do Freixo. Quem começa? Você começa. A gente pode falar de ambos. Então vamos lá. Agora, posicionar, né? Porque a gente agora vai falar de estratégia, tem que ser profissional. Claro, tem que olhar para a câmera certa. Você olha para lá, mano. Esquece não, eu olho para lá. Verdade. É tudo aquela pronto. Ali também é minha e aquela... Entendi. Agora a gente vai falar de coisa séria. Séria. Cara, o Freixo está fazendo a única coisa que deveria fazer. Isso é correto. Ele está lá, o profissional de campanha dele é um craque, já ganhou várias eleições para Eduardo Paes e tal. E um cara bacana. E daí tem umas histórias aí, depois vocês entram lá e vê o nome do cara e vai ver. E aí, ele só tem esse caminho, que é o Lula. A única forma que o Freixo tem de ser candidato com chance ao governo do Rio de Janeiro é com Lula, com o apoio do Lula. Só que ele carrega um problema sério de passado. Qual é? O PT nunca teve voto no Rio de Janeiro, a não ser com o Lula. Ou seja, Lula tem voto e os candidatos dele geralmente não têm. Uma vez que a gente tentou entender esse processo, o Garotinho evitou, porque o Garotinho trouxe a Benedita para vice, então não houve aquela disputa, né? Mas o PT geralmente não tem voto no Rio, a não ser no Lula. Mas o Freixo está fazendo certo. Está rebanhando todo mundo em volta do Lula, está evitando o Molon, não sei por que cargas d'água, mas está evitando o Molon para poder ter o André Siciliano, mas é o jogo que ele está fazendo. Onde é que eu acho que ele pode ter problema mais adiante? É exatamente aí. O PT não tem voto no Rio. Quem tem voto no Rio é o Lula. A gente cansou de ver, né, gente votando no Lula e votando em candidatos de outros partidos. Toda vez que o PT disputa, esse é o problema. Eu quero ver como é que o Freixo vai resolver isso. Outro problema do Freixo é a fisionomia dele. Eu, por exemplo, eu olho para o Freixo e não confio no que ele diz. Eu não consigo. Não é por nada, não é por nenhuma informação, coisa nenhuma. Ele não passa credibilidade, até porque ele está num formato que nunca foi o dele. Esse formato modernoso e tal nunca foi dele. Né? Mas eu não sei. E Cláudio Lula, ou Cláudio... Bom, em relação ao Freixo, o Jackson,
houve claramente um movimento do Freixo e das pessoas em volta do Freixo de tornar o Freixo um pouco mais palatável, um pouco mais moderado, né? E por isso ele deixou o PSOL e foi para o PSB. Acontece que esse movimento de moderação do Freixo tem uma lacuna, que é ele mesmo. Né? Assim, ele continua a mesma pessoa, ele continua com um discurso raivoso, ele continua com um discurso radical. Ele é ceboso, né? E assim, a possibilidade, ele poderia migrar pelo menos um pedacinho do perfil dele, mais para o centro. Ele tem declarações num passado recente que são desastrosas, né? Pedindo o fim da polícia militar, posições que são históricas, né? Da esquerda, que são posições anticonservadoras, pró-aborto, no estado do Rio de Janeiro, maciçamente de evangélicos e católicos. Então, assim, a eleição é matemática. Você não pode ir para uma eleição com um discurso anticonservador. Então, eu vejo as chances do Freixo reduzidas nesse sentido, né? Buscou-se a moderação ao levar nessa migração, né, do PSOL para o PSB, mas isso não foi acompanhado de uma mudança no discurso, apesar de uma e outra mexida aqui, ali e tal, mas ele continua a mesma pessoa. Eu não consegui enxergar essa mudança, apesar de segundo você, ser orientado por um marqueteiro. Eu não consigo enxergar o toque do marqueteiro ali. O Renato Pereira é o toque dele, né? Uhum. O estilo do Renato a gente viu nas campanhas do Eduardo. É raivoso, ele evidentemente sabe que não está na hora ainda, ele está tentando colocar a imagem do Freixo e depois ele vai para dentro, e ele vai para dentro com dureza em cima do Cláudio Castro. Os dois, Cláudio e Freixo, estão jogando já no segundo turno. Esse jogo para eles já me parece muito claro. Estão jogando muito para o segundo turno, ou seja, a gente vai estar lá a gente resolve. Agora é hora de tirar essa turma daqui. E tem um detalhe, o Jackson, é o seguinte, o que é curioso até, né, essa dualidade. A esquerda diz que existe a coisa do ódio, né, porque a direita alimenta o ódio, mas o discurso da esquerda, parece que as pessoas estão ganharam raiva, né? Estão ali precisando de uma antirrábica, porque assim, tudo muito gritado, mas tudo muito foi, raivoso. E isso é uma raiva, né? Isso é um ódio. A esquerda, né? Isso assim. é um ódio. E assim, eu não consigo, pelas pesquisas que eu tenho feito, a população não quer saber de negócio de raiva, de ódio, de problema de briga, a população quer saber de solução. E eu não consigo, independente, eu estou esquecendo o Cláudio candidato, falando, isolando o Freixo nessa análise, ok? Eu não consigo enxergar o Freixo como o detentor de uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade. É tudo muito raivoso. E eu acho que isso não cabe aqui no estado do Rio de Janeiro. Você nunca vai conseguir da esquerda outra coisa. Não vai. O Lula mudou esse perfil para ganhar a eleição a primeira vez. Ele mudou esse perfil por uma questão de orientação do Duda, e foi inteligente, ganhou a eleição. Muita gente atribuiu ao Duda aquela eleição, mas não foi. Como toda eleição, é um composto. Ele teve, evidentemente, uma mudança de imagem, mas ele teve o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Ninguém se assuste com isso. Fernando Henrique Cardoso jogou o José Serra no mar e apoiou Lula, com o desejo acadêmico, né, vaidoso ele, acadêmico, da posse a um operário. E findou e descobriu depois que o Lula era mais esperto que ele e os movimentos andaram. Mas o Lula não é esquerda, o Lula é pragmático. O Lula é muito pragmático. O Lula faz o discurso que as pessoas ouvem. Por exemplo, está todo mundo dizendo, o Lula está falando um monte de besteira. Não está falando um monte de besteira. O Lula está falando as besteiras que estrategicamente funcionam numa campanha onde do outro lado o cara também fala besteira. Então ele quer demarcar o terreno, ele é igual o cachorro, né? Ele vai demarcando o terreno. Diz assim, se o cara lá é contra o aborto, tem que ser a favor. Se o cara lá é a favor contra bandido, eu tenho que ser contra a polícia. Ele vai fazendo esse jogo. Agora, na questão do Cláudio Castro, né, o que sobra no Freixo, que é identidade, né, que é personalidade, que é presença, falta no Cláudio, né?
Você vê que nas entrevistas do Cláudio, não sei se foi, acho que foi ao Globo, tudo muito em cima do muro. Eu não quero ficar nessa polarização. Mas olha, aqui no estado do Rio de Janeiro tem que ter lado. Tá? O eleitor tem lado. O eleitor tem lado. Se ele ficar nessa de em cima do muro, ele dá espaço não só para um possível terceiro candidato, mas também de o Freixo crescer dentro do segmento dele, né? Agora, vou chamar a atenção aqui para um fato, né, mano? Como as eleições, como a campanha começou muito cedo, ela explodiu por causa da rede, né? As pessoas estão ficando cansadas também, né? Você percebe que há um certo cansaço e isso dificulta a campanha, porque as pessoas já estão cansadas de ver os caras falando. Já tem, no início, as pessoas dizem assim, pô, vamos ver o que o Bolsonaro falou, vamos ver o que o Lula falou, o que fulano, o Cláudio Castro, as pessoas estão meio cansadas, de saco cheio. Primeiro que a rede faz isso, né? Você está na rede o dia inteiro, tem gente na rede fazendo campanha, o dia inteiro. Segundo episódio é que as pessoas estão com problemas, né? As pessoas estão com muito problema. Então, esses problemas tomam conta de cada um dos seus assuntos, né? Então, a eleição, a campanha está cansando. E esse cansaço pode levar a uma situação surpreendente. Pode surgir novidade no jogo. Ou você caminhar para uma eleição com uma abstenção absurda. E as pessoas estão de saco cheio nisso. Estão de saco cheio e estão desconectadas. Elas estão desconectadas, Jackson, de todos os candidatos. Né? Quando você vai para a pergunta espontânea em quem você vai votar para governador, mais de 80% diz que não sabe. Né? Diz que não sabem. Então, assim, a gente tem que entender como isso vai ser performado na série de pesquisas que vem à frente, mas, basicamente, nenhum dos candidatos empolga até esse momento. Empolga. E aí a gente pode, no próximo programa, até trazer 2 temas, que são as eleições proporcionais e a imprensa. Os candidatos proporcionais, esses que são deputados federais, estaduais, são candidatos, eles vão enfrentar muita dificuldade nessa campanha, porque a população saturada. O cara vai definir lá quem é o presidente, e o máximo ali vai o governador. Então o resto vai ficar, mano. O resto vai ficar. A pessoa que não tiver reduto, não tiver segmento, não tiver abraçado ali naquela... vai ficar para trás. Não adianta a rede. Eu acho que dessa vez, pode ser que eu esteja errado, a rede não vai jogar a favor dos proporcionais. Não vai mesmo, porque a rede está cansando as pessoas. Eu estou vendo as pessoas falarem sobre isso. Cara, eu não aguento mais esse negócio. Já vem o cara de novo, já fala novamente, e blá, 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 e toda hora esse blá, blá, blá. Eu propunha a você, que o próximo programa, a gente falasse sobre os proporcionais. E aí a gente pode fazer um quadro geral, entendeu? Conversar sobre a campanha que eles estão fazendo, porque são campanhas que estão com muita dificuldade, muita dificuldade. Ótima sugestão, Jackson. Falou? Bom te ver. Cara, foi bom, Como é que estão né? as coisas? Como é que tá a Cristina? Cara. A Cristina tá bem? Tá bem, tranquilo. Manda um beijão pra ela. Obrigado. E ali, ó. A gente ali da Algarve tá vendo ali. Tem um pessoal lá do outro lado, que olha pra gente. Graças a Deus. Vamos lá, Mário. Valeu, gente. Tchau.